apaixonado pelo mistério da palavra, porque eu acredito que todo o mistério da palavra ele é revelado em Cristo Jesus. Se eu creio que Jesus tem poder, eu preciso acreditar que a sua palavra tem poder. Eu vim aqui hoje porque eu acredito que a palavra tem poder. Eu estou aqui de pé porque eu acredito que a palavra de Deus tem poder. E eu creio que você vai sair daqui diferente, porque a palavra tem poder. Amém? João capítulo 20, nós vamos estar lendo do versículo 19 ao 22. João 20, versículo 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Igreja, repita comigo: as marcas impulsionam. As marcas impulsionam. Se for para mim está bonito, mas é para Jesus. As marcas impulsionam. As marcas impulsionam. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha boca para falar com a sua noiva nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que pode ocupar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Amém? Você não é proibido de dar glória. Amém? O pastor não vai ficar bravo, a missionária não vai ficar brava, e muito menos o pregador. Nós vamos ficar felizes aqui, se glorificar a Deus. Amém? Queridos, João capítulo 20 narra a história já pós-crucificação. Para quem não sabe, Jesus, quando foi crucificado, ele passou por uma série de ações e momentos marcantes na história bíblica. Jesus carregou a cruz na via dolorosa. Jesus foi pendurado no madeiro, o que até então, naquele tempo, alguém morrer uma morte de cruz era uma morte maldita. A Bíblia mesmo vai dizer que maldito é todo homem que morre no madeiro. Jesus suportou o peso da cruz, Jesus suportou a aflição do Getsemane, Jesus suportou a ira de Deus, porque a verdade é que a maior dor que Jesus sentiu na cruz não foi os pregos nas mãos, a maior dor que Jesus sentiu não foi a coroa de espinhos na cabeça, a maior dor de Jesus não foram as 38 chibatadas nas costas, a maior dor de Jesus não foi a traição de Judas, a maior dor de Jesus não foi as cuspidas que ele recebeu em sua cara. A maior dor de Jesus na cruz do Calvário foi suportar o pecado da humanidade sobre os teus ombros. Se você não sabe, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga ali um momento único de sacrifício. Ele é entregue como um cordeiro mudo que foi entregue ao matador, como diz o Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus, ele profere 7 frases. A Bíblia diz que Jesus não reclama na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus esteve até o fim, não reclamou, não murmurou, não questionou, e até mesmo em momentos que foi oferecido oportunidades de defesa, ele não aceitou, porque Jesus ele veio com um objetivo, que era se entregar por mim e por você. Todas as vezes que Jesus pregou, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele apontava para a cruz. Todas as curas e milagres que Jesus realizou apontavam para a cruz. Todos os encontros, todas as conversas,
todos os momentos de comunhão de Jesus apontavam para a cruz. Toda vez que Jesus partia o pão e tomava o cálice, ele apontava para a cruz. Tudo que Jesus fez na terra sempre apontou para a cruz. É bem verdade que Jesus veio sabendo, ele veio ao mundo sabendo que o principal objetivo dele não era cura, não era milagre, não era libertação. O maior objetivo de Jesus na terra foi morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo como uma oferta, Jesus veio ao mundo como um presente, Jesus veio ao mundo como uma dádiva de Deus. Ele veio destinado à morte. É bem verdade que quando Jesus morre, há um homem chamado Simão Cirineu, que naquele tempo era conhecido com uma posição de senador. O Simão Cirineu era um político, e esse Simão Cirineu, ele ofertou a Jesus o túmulo. Ele ofertou a Jesus o túmulo, e Jesus ficou 3 dias e 3 noites morto. Por quê? Alguém pode ter dúvida disso, porque a tradição que nós levamos é que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, mas a história não bate com essa teoria, porque a Bíblia, Jesus disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, é necessário que o Filho do Homem esteja por 3 dias e 3 noites debaixo, no seio da terra. Então Jesus, ele passa 3 dias e 3 noites morto, mas no terceiro dia ele ressuscita. Isso aqui é um momento de glória de Jesus, e também não é novidade para ninguém que está aqui na casa do Senhor hoje. Agora, o interessante é que Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus. Quando ela vai até o encontro do túmulo de Jesus, primeiro ela encontra o túmulo aberto. Já é algo que não é costumeiro, porque um túmulo nunca é posto aberto, ainda mais 3 dias e 3 noites em que o morto está lá, muito provavelmente já estava cheirando mal. E sabe o que eu acho interessante? Segundo a tradição da época, as pessoas acreditavam que em 3 dias a pessoa podia ressuscitar. Por quê? Porque em 3 dias eles acreditavam que a alma do morto ainda sobrevoava sobre o corpo. Talvez, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia não traz artefatos específicos sobre isso, mas talvez Maria Madalena foi visitar o túmulo por causa disso, com fé que a tradição estava certa, dos 3 dias e a alma sobrevoava sobre o corpo. Quando ela chega lá, ela já encontra o túmulo vazio. Ela não só encontra o túmulo aberto, mas o túmulo vazio. Mas o que eu acho mais interessante é que o túmulo não só está vazio, mas os lenços que cobriam o corpo de Jesus estão dobrados e colocados num lugar. Ela pode ter estranhado, como a Bíblia nos deixa entender, é estranho esse momento, porque Jesus não só não está lá, como o corpo, como os lençóis, as roupas que cobriam Jesus estavam dobrados. E aí aparece um anjo, e o anjo diz: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não só o anjo disse, como as vestes de Jesus que estavam lá dizia sobre Jesus. Porque na tradição judaica, quando você vai se alimentar, sentar-se à mesa, sempre havia um lenço para ao final da sua refeição você limpar a sua boca e limpar as suas mãos. Só que sabe o que eu acho interessante com isso? Quando você comia no tempo judeu da época e comia e só largava o lenço depois de usar, significava que você estava satisfeito e muito provavelmente não iria voltar. Mas quando você se assentava na mesa de um judeu, usava o lenço e dobrava o lenço e colocava sobre a mesa, sabe qual era o recado? Eu amei a comida e um dia eu vou voltar para comer novamente. Talvez alguém não pegou, mas eu vou simplificar o mistério da palavra para você entender. Quando Maria Madalena entra no túmulo, encontra os lenços de Jesus dobrados, colocados no lugar, os lenços de Jesus estão gritando o seguinte: eu estava aqui, eu
eu vou voltar. Só por causa desse glória a Deus, eu vou melhorar a palavra profética. Assim como Jesus foi entregue, morreu na cruz do Calvário, deixou um recado: olha, eu vou subir ao Pai, mas no dia certo, na hora certa, eu vou buscar a minha igreja, eu vou buscar a minha noiva. Quantos creem nisso na glória a Deus? Então Jesus deixou os lenços dobrados, mostrando que ele foi, mas ele iria voltar. Esse recado não é nem mesmo que Jesus ressurreta, mas quando Jesus sobe, ele vai subir, mas um dia ele vai voltar. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Maria Madalena, também com a outra Maria, como a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, Maria Madalena e a outra Maria estavam lá e contemplaram o que o anjo disse. Depois que o anjo disse, o anjo disse: agora vai, anuncie aos discípulos. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus marcou esse momento para a primeira pessoa que viu o túmulo vazio. Não foi um homem, foi uma mulher. A primeira pessoa que encontrou o túmulo vazio não foi um homem, mas foi uma mulher. Nós bem sabemos a história da criação. Gênesis capítulo 3, nós vemos ali que Adão e Eva caem no pecado. E se nós vemos em ordem cronológica a história, nós vemos que Eva provou do fruto primeiro, ela deu ouvidos à serpente e depois ofereceu para Adão. Calma, eu vou chegar lá, isso aqui é só um parênteses. Vou bater nas mulheres e nos homens também na palavra, porque a palavra que corta aqui e está tudo certo. A Bíblia é assim, irmão. Amém? Mas entenda isso aqui. Por enquanto Eva induziu Adão a comer o fruto. Estava errada por não ser uma mulher prudente e não lembrar das promessas de Deus. Só que sabe o que eu acho interessante? Quando Deus diz: não prove desse fruto, Deus não tinha dito a Eva ainda, só existia Adão. Então Adão tinha a responsabilidade de estar cuidando de Eva para que ela não provasse do fruto proibido. Agora olha que interessante: quando os dois provam do fruto, a humanidade é condenada. A mulher recebe uma profecia não muito boa de que a partir de agora ela iria ter dores de parto e o homem teria que viver do trabalho, do suor da sua terra. Por causa disso, na cultura judaica, a imagem da mulher foi muito deteriorada. O que é isso, Samuel? A imagem da mulher foi rebaixada, porque segundo eles, o homem errou, porque a pedra de tropeço foi a mulher. Só que sabe o que eu acho mais lindo? A mesma Bíblia, Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 14 ou 15, a Bíblia diz: mas da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. As mulheres são dando glória, então não tem errado. Eu vou tentar mastigar, nós vamos chegar lá. Deus estava dizendo: a mulher foi envergonhada, mas do fruto da mulher a dupla honra vai chegar. Oh glória, oh glória. Enquanto a mulher foi colocada como obstáculo de queda para Adão, Deus está dizendo: eu vou levantar a mulher, eu vou dar o dom do Espírito Santo, ela vai gerar Jesus, Emmanuel, e ele vai nascer, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Agora olha que interessante, não só isso, não contudo obstante, olha que interessante, Jesus ainda prepara uma mulher para encontrar o túmulo vazio. Você vê que Deus é estrategista. Deus é estrategista, porque a ciência comprova. Isso não sou eu, não estou chamando as mulheres de fofoqueiras. Atendam aqui o que eu quero dizer. A ciência diz que a mulher tem tendência em falar mais do que o homem. A ciência diz que a mulher tem mais tendência em proferir mais palavras, mais assuntos do que o homem, porque a mulher se cansa mais devagar de falar do que o homem. Até que tudo certo, foi assim que Deus criou. Mas por que Deus permitiu a Maria Madalena chegar primeiro? Porque ele sabia que o poder de alcance que Maria Madalena tinha para comunicar que Jesus não estava lá era maior. Ou seja, mais uma vez, Deus está honrando a mulher. Por
Porque o primeiro mensageiro depois da ressurreição de Cristo não foi o homem, foi a mulher. E aí na profecia, não só para as mulheres, mas para todo mundo aqui, aqueles que a sociedade dizia, esse não presta, aqueles que a sociedade dizia, esse não dá, aqueles que a sociedade diz, esse não vai para frente, é esse que Deus escolhe para ser mensageiro. Talvez você entrou aqui nessa igreja dizendo, eu não tenho oportunidade, seja na igreja, seja fora da igreja, seja na vida, mas eu estou dizendo, para quem a sociedade despreza, eu vou levantar como mensageiro, eu vou levantar como mensageiro, e quem quer recebe em nome de Jesus. Maria Madalena é enviada para notificar os discípulos que o corpo não está mais lá. Olha que interessante, se Maria só olha o túmulo, ela pode pensar que o corpo foi roubado, mas não, o anjo teve encontro com ela e ela teve discernimento, também com os lençóis, que Jesus tinha ressuscitado. Agora olha que interessante, Maria conta para os discípulos e a história já está rolando. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que os romanos já estão preocupados. Por quê? Quando Jesus é ressurreto, um anjo desce, quando Maria Madalena entra no túmulo, como um raio, a Bíblia diz em Lucas, como um raio, e é tão forte que todos os soldados romanos que estavam na guarda do túmulo, eles caem como mortos, não mortos, mas como mortos, de tão forte que é o impacto da chegada do anjo. Aí o que acontece? Deus blinda Maria Madalena para entrar no túmulo. Porque olha que interessante, se Maria Madalena entra no túmulo e os soldados estão acordados e vê que Jesus não está lá, o que ia acontecer? Maria Madalena, mais uma mulher acusada. Por quê? O corpo de Jesus não está lá, Maria entrou, Maria roubou o corpo de Jesus. Inclusive, os romanos, juntos com os fariseus, tramaram essa história fictícia para que as pessoas não acreditassem que Jesus era ressurreto. O que eles disseram? Os discípulos roubaram o corpo para sair falando que Jesus tinha ressuscitado. Agora olha que interessante, Maria conta para os discípulos sabem que essa história está correndo, de os fariseus terem contaminado os romanos para dizer, olha, roubaram o corpo de Jesus. Então o que acontece? Eles se trancam com medo da guarda romana vir atrás deles. Versículo 19, nós lemos aqui, capítulo 20, versículo 19, olha o que a Bíblia diz, eles estavam com medo dos judeus e tinham os ajudado, só que acontece, e chegou Jesus. O que eu acho mais interessante desse versículo, é que a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, por quê? Os discípulos estavam com medo da guarda romana, estavam com medo dos judeus contra o cristianismo, a casa estava trancada, mas olha que interessante, quando Jesus chegou, a porta não deixou de ser trancada, só que o que eu acho mais lindo aqui, é que ninguém foi abrir a porta para Jesus, Jesus entrou mesmo na porta trancada. Aleluia! Alguém tem nenhuma porta trancada sobre a sua vida é párea para parar o plano de Jesus para a sua vida. Eu vou além porque teve gente que deu glória. Não adianta fechar a porta, não adianta colocar uma muralha, não adianta colocar impedimento. Se Jesus marcou uma data para te encontrar, Ele vai te encontrar e pronto, acabou. Pode vir impedimento, pode vir o diabo e os seus demônios, pode vir a briga familiar, pode vir o sistema contra a sua vida, a porta pode estar trancada, mas se Jesus escolheu se manifestar para você, mesmo com a porta trancada, Ele entra e leva a paz de Deus. Ele leva a paz de Deus, porque Ele entra, a porta está trancada, Jesus entra, e Ele ainda diz, paz seja convosco. Porque aonde Jesus chega, Ele leva a paz. Aonde Jesus chega, Ele leva a paz. Aleluia. Por quê? Ele é o príncipe da paz. Se Ele não é o príncipe se Ele é o príncipe da paz, aonde Ele entrar, a paz está sob seu domínio. Então a paz segue Ele. Agora sabe o que eu acho interessante? Voltando para Maria, só para a gente encerrar esse tema da Maria, sabe o que eu acho lindo? No versículo 18 do capítulo 20 que nós lemos, capítulo 20,
capítulo 19, olha que interessante. Maria Madalena, ela tem um encontro com o anjo, certo? Ela encontra o anjo fala para ela, envia ela, e em João capítulo 10, versículo 27, ela tem um encontro com quem? Ela tem um encontro com Jesus. João capítulo 20, versículo 27, ela tem um encontro com Jesus. E de primeira, ela não identifica que é Jesus, mas quando Jesus a chama, ela já responde Rabi, que significa mestre. Espera aí, Maria, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, João capítulo 20, que Maria, quando está indo ao encontro dos discípulos, ela encontra Jesus, só que ela não reconhece Jesus, e inclusive ela acha, a Bíblia diz, não sou eu, que ela acha que Jesus era o jardineiro. O jardineiro que ali é um lugar de túmulos, cemitério, jardins. Ela acha que é o jardineiro, mas quando Jesus a chama Maria, ela responde Rabi, porque a aparência talvez nem reconheceu, mas a voz de Cristo ela reconheceu. Sabe por quê? João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Sabe o que está acontecendo aqui? Talvez a visão de Maria Madalena estava um pouco deturpada, talvez a cabeça de Maria estava um pouco avoada, não reconheceu o corpo de Jesus, mas quando Jesus chama pela voz Maria, ela, Rabi, mestre, porque ela é a ovelha do bom pastor, e a ovelha do bom pastor reconhece a voz do seu pastor, e ela responde, mestre. Sabe o que Deus mandou dizer para alguém aqui hoje? Jesus está falando, Jesus está falando, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Sabe, uma professora me disse na faculdade teológica uma vez, Samuel, Jesus está sempre falando. Eu perguntei para ela, se Jesus está sempre falando, como é que nem sempre eu estou escutando? Ela disse, Jesus está sempre falando, às vezes a gente não está sempre ouvindo. Jesus está sempre falando, mas às vezes a gente não está ouvindo. Às vezes nossos ouvidos estão poluídos. Às vezes nós estamos, permita-me dizer, uma cera espiritual nos nossos ouvidos. A gente não ouve a voz de Jesus. Mas eu profetizo como a atalaia de Deus, que hoje esta igreja vai ouvir a voz de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você vai ouvir a voz de Cristo por onde quer que você passar. Maria não confundiria a voz de Jesus, porque esse mesmo Jesus foi o que livrou ela de 7 demônios. Jesus libertou ela de uma escravidão espiritual. Ela não teria o direito de esquecer a voz de Jesus. Nós não temos o direito de esquecer como a voz de Jesus é. Nós não temos direito, levanta a cara, de não reconhecer a voz do nosso pastor. E talvez você se encontre nessa situação dizendo, Samuel, faz tanto tempo que eu não escuto a voz de Jesus. Mas posso dizer uma coisa, Maria entendeu a voz de Jesus porque ela foi atrás de Jesus. Jesus apareceu, mas ela foi até o túmulo, porque ela acreditava que Jesus estava lá. E sabe o que eu estou dizendo para alguém aqui hoje? Você vai começar a ouvir a minha voz quando você começar a se preocupar onde é que eu estou, quando você se preocupar em ir atrás de mim, porque a ovelha segue a voz do bom pastor. Maria chega naquela casa que depois foi trancada, dizendo, eu vi o Senhor. João capítulo 20, versículo 18, Maria diz, eu ouvi a voz do Senhor, eu vi o Senhor. Sabe por quê? Uma vez que você vê Jesus Cristo, você precisa falar daquilo que você viu. Já ouviu aquele louvor da Fernanda Brum? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Sabe o que acontece aqui? Depois que Maria tem essa experiência de Maria, não é qualquer experiência. Ela encontrou Jesus com o corpo ressurreto. Ela não encontrou Jesus como um
cordeiro, indo até a cruz, ela encontrou Jesus como leão que venceu a cruz. Então Maria vê Jesus aos seus discípulos: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ela estava como atalaia dizendo: Jesus está vivo e os meus olhos contemplaram. Maria estava como uma pessoa em uma praia, sabendo que um tsunami estava para vir. Quando você está numa praia e porventura você recebe a notícia que vai haver um tsunami, você só pega suas coisas e vai embora, ou vai avisar os outros que o tsunami está vindo? Eu não sei você, mas se você tiver um mínimo de caráter, um mínimo de compaixão sobre a humanidade, você vai dizer: pessoal, o tsunami está chegando, pessoal, é todo mundo morrer aqui, vamos embora daqui. Maria chegou igual: gente, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Ela entra na casa, a casa estava trancada porque eles estão com medo do sumiço do corpo de Jesus, mas Jesus mesmo com a porta trancada, ele entra. Jesus entra, leva a paz, porque ele é príncipe da paz. Em Isaías capítulo 11 vai dizer que o descendente de Davi vai ter um reinado de paz. Então aonde Jesus tem, a paz tem que chegar. Aonde Jesus está, a paz tem que chegar. Aí você entende por que Jesus deu paz seja convosco? Porque estavam dentro com medo, trancaram a porta. Olha que interessante, às vezes a gente fecha a porta da nossa vida com tanto medo que a gente fecha a porta para todos, inclusive Jesus. O medo faz isso. Pode ser algo? O medo nos cega. O medo, a tristeza, a aflição cega as nossas vidas. E eles trancaram a porta com medo de todos, inclusive a porta ficou trancada para Jesus. Mas como eu disse, não há porta trancada que Jesus não possa entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Não há porta trancada que Jesus não possa entrar. Eu creio, Jesus. Versículo 20, do capítulo 20 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus deu paz seja convosco, e depois, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O cenário não é mais de medo, a paz chegou, Cristo chegou, eles se alegraram. Agora, o que eu acho mais lindo aqui nessa passagem, que é o tema dessa mensagem, as marcas impulsionam, é que quando Jesus entra, ele primeiro declara: paz seja convosco. Mas a alegria e a paz só chegam por completo com eles quando Jesus mostra as marcas. Por quê? As marcas dos furos das mãos de Jesus, que foi pregada na cruz, testificam quem ele é. As marcas de Jesus testificam quem ele é. E não só isso, as marcas de Jesus possibilitam alegria para quem está à sua volta. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que se Jesus só entra, talvez eles não acreditam. Se Jesus só fala, talvez eles não acreditam. Se Jesus só faz gesto, eles não acreditam. Mas quando Jesus mostra as marcas, não tem para onde correr. As marcas da cruz estão em suas mãos. Alguém pode perguntar: era necessário todo esse sofrimento de Jesus? Era, porque só uma pessoa com marcas carrega um testemunho perpétuo. Quer que eu adapte para a sua vida? Sabe por que Deus tem permitido você passar por tanta coisa? Sabe por que Deus tem permitido você passar por tantas lutas? Sabe por que Deus tem permitido você passar por tantas perdas? Por causa das marcas. As marcas testificaram quem Jesus era. As marcas testificaram que Cristo era o Messias. Sabe o que Deus manda dizer para a vida de alguém aqui hoje? Deus está deixando acontecer, tá? Deus está dando corda, tá? Deus está deixando a luta continuar, tá? Porque lá na frente as suas marcas serão testemunho para a vida de alguém. Alguém não pegou, mas eu vou pegar para você entender. O mistério da palavra, como Jesus permite, nós passamos por marcas, por cicatrizes,
dores é para quando olharem para nós e disserem: nossa, passou por tanta coisa, é tanta dor, é tanta marca, é tanta cicatriz, mas ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Jesus aparece com as marcas, mas ele aparece vivo. Sabe o que eu estou dizendo para alguém? Eu prefiro te machucar, mas te permanecer na minha presença para ser um testemunho vivo, do que deixar você saudável e perder você para o inferno. Jesus prefere te moer, Jesus prefere deixar cicatrizes, Jesus prefere te machucar um pouquinho, mas para você testemunhar que só Ele é Deus. Lembra de Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor, anjo do Senhor, letra maiúsculo, significando era o próprio Deus, até porque aquele lugar foi chamado, ele lutou com Deus. Quando Jacó termina de lutar, porque não foi nem escolha dele, foi escolha do anjo, o Senhor feriu a sua coxa, de modo que ele voltou mancando, mas aquela dor na perna dele mostrava uma vitória. Sabe o que acontece? Tem dores que Deus permite chegar na sua vida para mostrar a sua vitória perante as pessoas do céu. Tem dores que Deus permite chegar na sua vida para mostrar que você é um vencedor. Até porque nenhum guerreiro volta de uma batalha vencedora sem histórias. Sabe de uma coisa? Jesus estava chegando agora, tinha 3 anos de ministério, tinha chegado agora, mas já tinha história. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? Eu estou permitindo você ter dores, você ter cicatrizes, você ter marcas, mas para quando você chegar em um momento, em um lugar, em um momento especial, as pessoas dirão: ó, chegou agora, mas já tem história. Olha as marcas, olha as marcas, olha as marcas. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 17: ora, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui é que as dores necessárias da nossa vida não é para nos machucar necessariamente, é para nos impulsionar. A cruz, segundo os fariseus, era para diminuir a obra de Jesus, mas a cruz que eles achavam que ia diminuir Jesus, acabou exaltando o nome de Jesus acima de todo nome. A cruz que eles achavam que ia derrotar Jesus, colocou Jesus na posição de Apocalipse capítulo 4, que foi o único ser digno para abrir o livro e desatar os 7 selos. Os fariseus, o povo judeu, achavam que quando colocou Jesus na cruz, estava matando um cordeirinho, mas mal sabia eles que a volta do cordeiro não seria como um cordeiro, mas seria como um leão triunfante, um leão forte, um leão rei. Quem acredita nesse rei? Percebe que aqui é quase uma arma de Amã. Amã prepara o laço para Mordecai, mas ele cai no próprio laço. O inimigo não foi diferente. O nosso pastor já gosta de dizer que Jesus Cristo é o agente secreto de Deus, é o 007 de Deus, porque foi o plano escondido que foi revelado na cruz. Enquanto a humanidade, enquanto Satanás e seus demônios achavam que estavam acabando com uma história, com Jesus na cruz, eles estavam só exaltando. Enquanto eles achavam que a cruz era a derrota de Jesus, na verdade era só um palanque para Jesus ser derrotado. Posso declarar na sua vida: a arma que estão preparando contra ti é para te derrotar, é para te fazer mais forte. O laço que o inimigo está preparando sobre a sua vida não é para acabar com você, é para te exaltar e glorificar o nome de Deus. Alguém não pegou, mas eu vou ter dó de você, vou pegar mais uma vez sobre a sua vida. A cruz que o mundo achou que ia te derrotar é o passaporte de Deus para o céu, para a sua morada eterna. As marcas de Jesus o impulsionaram para a habilidade de salvação. Mais para frente, Tomé chega na casa. Tomé não estava. Tomé fazia parte dos discípulos, mas não estava.
A Bíblia diz, João capítulo 20, versículo 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Assim como Maria. Quem contempla o Senhor não consegue encontrar alguém que dizer: eu vi o Senhor. Aleluia. Vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo. Disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Aleluia. Se coloque de pé por gentileza. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo? As marcas na mão de Jesus estiveram disponíveis para os discípulos. As marcas na mão de Jesus esteve disponível para Maria Madalena e para outra Maria. Mas as marcas na mão de Jesus fisicamente não estiveram disponíveis para nós vermos. Tomé só creu 8 dias depois, porque ele estava no recinto, olhou para a mão de Jesus, colocou a mão dentro do buraco da mão de Jesus e disse: Senhor meu, Deus meu. Ele precisou colocar a mão para acreditar. Aí Jesus disse: bem-aventurado é o que crê sem precisar de ver. Não sem precisar de ver. Meu Deus. Aí você está perguntando: Samuel, então é isso, né? A gente não viu as mãos de Cristo, a gente crê. Até aí está uma revelação bonita. Nós não vimos, somos bem-aventurados. Bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. Mas sabe o que é mais lindo do mistério da palavra? É que nós não vimos as mãos furadas, mas nós somos resultado das mãos furadas. Aleluia. Nós não vimos as mãos furadas, nós não tocamos as mãos furadas, nós não presenciamos as mãos furadas, mas nós somos consequência das mãos furadas. Sabe o que eu quero dizer para a vida de alguém? As mãos furadas fisicamente podem não estar aqui hoje, mas ecoa nos nossos corações. Talvez o corpo de Jesus não está físico aqui, espiritualmente está, porque Ele mora em nós, mas fisicamente nós não vemos as mãos furadas, mas o resultado das mãos furadas ecoa até os dias de hoje. Por que, Samuel? Porque nós não precisamos ver as mãos furadas, mas nós cremos nas mãos furadas, porque essas mãos furadas têm poder. Sabe o que eu acho interessante? Jesus tem as mãos furadas, mas mesmo com as mãos furadas, nada sai do controle de suas mãos. Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada, e não há nada, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Eu trouxe uma notícia: a mão do seu Deus é furada, mas mesmo com esse buraco, você não escapa da mão dele, você não escapa da mão dele, a sua família está na mão